Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Anarcocinte. Você deve estar se perguntando, cadê as coisas? Onde é que está o equipamento? O que está acontecendo hoje? É quinta-feira, hoje não é segunda-feira. O vídeo novo sai segunda-feira. Bom, isso é verdade. A gente tem toda segunda-feira um vídeo novo em que a gente fala sobre música, sobre um equipamento, sobre uma técnica, sobre alguma coisa relativa à música eletrônica, a sintetizadores, enfim, todos esses assuntos que a gente está acostumado a trabalhar. Mas isso é toda segunda-feira. Eu resolvi criar esse quadro, que é o Off Topic, que vai acontecer na última quinta-feira de cada mês, tá? E a ideia desse quadro eu vou explicar pra vocês, é justamente deixar a gente um pouco mais próximo. E como a gente vai ficar mais próximo? Eu vou falar sobre mim. E aí você pode falar sobre você aí nos comentários, não tem problema nenhum. Então eu vou falar um pouquinho sobre mim. Vou falar da minha formação, eu sou um professor de física, sou formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e eu sou mestre em Ciência, Tecnologia e Educação pelo Centro de Educação Federal, Escola Técnica Celso Couto da Fonseca, o mais conhecido como Cefet. Sou pesquisador em Educação em Ciências pelo grupo de pesquisa chamado NIEC, mas isso aí é lá o meu trabalho que eu faço, sou professor de física, professor de sala de aula, pesquisador, produzo aí, dou a minha contribuição para a produção do conhecimento em educação e ensino de ciências, e isso aí é minha parte profissional e acadêmica, tá? A respeito de mim, pra você saber quem eu sou. Eu sou nerd no último limite que você imaginar. Nerd do tipo que fica perdendo tempo vendo lista dos 10 socos mais fortes das histórias em quadrinhos, se o Hulk bate mais do que o Saitama, né? Quais são as versões especiais do Black Kamen Rider, entendeu? Então, assim, eu sou nerd desse nível, de já vi todos os filmes da Marvel, as séries, tenho os quadrinhos até hoje, coleciono quadrinho desde que eu tinha 13, 14 anos de idade, então eu sou nerd bem hardcore, pra você entender que isso vai estar permeando aqui essas coisas também. A gente vai voltar em músicas aí que de repente são músicas de abertura de anime. Eu tenho a minha no ano passado, uma das minhas playlists mais escutadas foi a de abertura de Naruto, né, então estava lá entre as músicas mais escutadas, aquele retrospecto que o Spotify faz, no meu estava lá, abertura de Naruto, né, pra você ver como que eu sou nível de nerd, né, eu fico ouvindo música de abertura. E gosto bastante dos animes também, de assisti-los, tá. Todo mundo é um ser político, né, e eu também sou um ser político e eu gosto de me deixar muito próximo desse meu ser político. Eu gosto muito, na verdade não é uma questão só de gostar no sentido de: "Ah, que legal, isso é muito interessante", mas, uma das partes fundadoras do meu ser é estar político, é estar nesse debate constante que é olhar para nossa sociedade. Então, eu não consigo separar as coisas, não dá para separar as coisas. E se você acha que você consegue separar as coisas, talvez você esteja um pouco equivocado, você não consegue separar a sua visão política de quem você é ou do que você faz, tá. Ela faz parte integrante de você, assim como faz parte integrante de mim, e vai estar presente nas músicas que eu faço, vai estar dei uma porrada no microfone. Vai estar Gente, se tiver um ventiladorzinho tocando aí no fundo, é porque tá quente, tá. Estamos aqui em dezembro de 2022, aquele calor gostoso, mas o ventilador tá aqui, tá tentando me salvar desse calor enquanto eu gravo esse vídeo pra vocês. Bom, e como o canal é de música, eu acho que é importante também eu falar sobre o meu referencial musical, né, sobre quais foram as músicas que me marcaram ou quais foram as bandas, as vozes que foram uma influência na minha trajetória. Quando eu era criança, eu cresci na zona oeste do Rio de Janeiro, num bairro chamado Praça Seca. E a referência musical era a de todo mundo. Era muito anos 80, era funk, pagode, samba, as músicas que eram populares na época, né, que tocavam na televisão,
tocavam na rádio, né, a rádio tinha um papel importante na disseminação da música, você tinha a rádio que tocava rock, a rádio que tocava pagode, a rádio que tocava isso, a rádio que tocava aquilo. E você tinha as trilhas sonoras das novelas que apresentavam muitas músicas. Isso eu tô falando bem do início, porque você quando você queria consumir música antigamente não tinha internet. Eu sou de 1980, eu nasci em 1980, em outubro de 1980, então eu sou um pouquinho velho, né. Não tanto, mas um pouquinho. Se você olhar pra essa época toda, se você quisesse consumir música, você tinha que comprar o disco, ou esperar tocar a música que você gostava na rádio, né. Se você quisesse ouvir uma música que você gostasse, não era lá, abria lá o aplicativo, botava a música, escutava, ou pedia pra Alexa: "Alexa, toque pra mim isso", né. "Alexa, toque Michel Teló", não tinha isso, né. Você tinha que comprar o disco, comprar o LP ou comprar a fita cassete, né, do seu artista, comprar o CD do artista que você gostava. Tinha até alguns lugares que você alugava o CD, alugava o disco, e tinha galera que faziam as fitas também, gravava a música da rádio. Você podia estar ouvindo a música na rádio, você apertava lá pra gravar, você gravava a música e você tinha uma cópia daquela música pra você escutar. Mas geralmente tinha comercial no meio da música, então era meio ruim, né, você estava ouvindo a música, né, uma música de pô, mó romântico, mó legal, de repente, pum, acabou a música, o cara põe uma propaganda de, sei lá, cotonete no meio da coisa. Então, tinha todo esse ambiente diferente do que é hoje para você pegar as músicas. E a maneira de divulgar as músicas mais óbvia na época, pra mim, e eu cresci muito com a televisão, né, a minha mãe ela trabalhava o dia inteiro, ela trabalhava o dia inteiro e estudava de noite, e só chegava de noite em casa, e eu ficava a maior parte do tempo com a minha avó, e a minha avó era uma noveleira, ela via todas as novelas, da primeira até a última. E uma forma que foi muito presente na minha vida de se divulgar a música foi através das trilhas sonoras da novela. Hoje em dia não tem mais essa coisa do lançamento da trilha sonora, mas antigamente toda novela tinha uma trilha sonora nacional e uma trilha sonora internacional, e eles lançavam 2 discos ou 2 fitas cassete com as trilhas sonoras das novelas. Então, eu conheci Red Hot Chili Peppers assistindo novela, eu conheci Simple Red assistindo novela. John Mayer, que é um cara bem mais novo, ficou famoso aqui no Brasil por conta de uma novela. Então, as novelas aqui no Brasil, elas e você é brasileiro que tá vendo isso aqui, você vai notar que muitas músicas tocam na televisão. Hoje em dia, a internet é muito mais o canal para isso, né, as redes sociais, compartilhar o vídeo. É óbvio, né, tem o lançamento da Anitta, passa em todos os canais, mas você viu lá no Instagram dela, você segue diretamente o Instagram dela. Antigamente não tinha essas coisas. Tinha que estar em algum lugar, tinha que tocar numa rádio, tinha que tocar na televisão. Eu, como toda criança, seguia essas influências, que eram as influências musicais dos meios de comunicação ao redor de mim. Então eu ouvi um pouco de tudo, não tinha nenhuma preferência. A minha mãe, ela tinha um gosto musical um pouco até eclético demais para o meu gosto. Tinha Jean-Michel Jarre, Richard Clayderman, Kitaro, Chico Buarque, Elza Soares, Elis Regina, Quarteto em Si, Românticos de Cuba. Então tinha uma quantidade de coisas que minha mãe botava para tocar que eu acabava ouvindo também e acabava gostando. Então tinha coisas que quando eu era criança eu gostava muito de ouvir, era Caetano Veloso, Chico Buarque, que era da minha infância, quando eu ponho pra lembrar, né, era Gal Costa, Maria Bethânia, eram esse tipo de referência que eu tinha quando eu era criança. Conforme eu fui entrando na adolescência, eu tinha um primo, tenho um primo, não faleceu não, ele é mais velho do que eu, 3 anos, então tudo que ele fazia eu queria fazer igual. Ele hoje é professor de inglês. E, na época, quando a gente era criança, ele queria fazer tudo em inglês, 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 então ele arranjava uma porção de disco. Ele tinha uma tia que adorava Tina Turner e adorava uns músicos gringos, e ele também acabou gostando, e eu queria fazer tudo que ele fazia e pedia pra minha mãe acabar comprando todas as músicas que ele comprava, todos os discos que a mãe desse meu primo comprava pra ele, minha mãe também comprava pra mim, pra eu não ficar reclamando com inveja. Então, acabou que no final eu tive muita influência musical também por causa das coisas que ele escutava, né. E aí eu fui apresentado a certas coisas como Madonna, Michael Jackson, Guns N' Roses, né. Não que eu não conhecesse esses artistas, mas assim, eu não conhecia profundamente. Eu não tinha um álbum desses caras, eu ouvia uma música que tocava na televisão, né, na abertura do vídeo show tocava Michael Jackson, mas passar a ter álbuns desses caras, né, Phil Collins,
Eu saber que o Phil Collins eu só fui saber que o Phil Collins fez parte de uma banda do Genesis 1 milhão de anos depois. Eu não sabia, pra mim Phil Collins era o Phil Collins. Essa coisa da referência musical, ela vai crescendo e se modificando. No meio dessa brincadeira toda, a minha mãe, ela me deu de presente 2 coletâneas dos Beatles, uma vermelha e uma azul, são bem famosinhas. E ela contava 2 períodos da carreira dos Beatles, né, o período inicial, lá da época do "Iê Iê Iê", e o período depois lá das viagens de ópio do Sgt. Peppers, né, depois da que eles viraram lá os cabeludos, bigodudos, né, antes era aqueles de terninho, com tudo direitinho, depois virou aquela galera mais hippie, então as 2 coletâneas, elas se separavam em 2 épocas, assim, mais ou menos, as músicas dos Beatles, e eu fiquei alucinado com esses 2 álbuns. Eles vinham com encarte, e nesse encarte tinha a letra das músicas, eu aprendi a cantar todas as músicas, eu acho que eu aprendi inglês ali, basicamente, pelo menos a falar, a reconhecer, enfim. Mas eu tinha 12 anos e eu ouvia Beatles o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. Chegava a ser um pouco meio doentio não é, mas assim, era um negócio que eu meio que ficava são muitas músicas dos Beatles que fizeram referência pra mim. E esse contato com o rock me fez descobrir o rock. Eu sabia que existia, porque eu ouvia as bandas nacionais de rock, né, tipo Paralamas do Sucesso, Blitz, RPM, Legião Urbana, mas eram, por exemplo, essas bandas não me chamavam muita atenção. Por exemplo, eh, me chamava mais a atenção MPB, de modo geral, do que o rock nacional. Então, acabou que, o que me jogou no rock foi Beatles, pela primeira vez. E eu fiquei nessa de Beatles, 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 comecei a consumir, mas aquela coisa, não tinha muita CD era caro, eu ficava ouvindo aquilo ali até se bobeasse eu ouvia até furar. Mas eu ficava ouvindo aquela música e não tinha CD, no Beatles não tinha música nova. Então não tinha como anos 80, John Lennon já estava morto, o Beatles já tinha acabado há trozilhão de anos e não tinha música nova dos Beatles, era aquilo e acabou, né. Então eu ficava um pouco só nisso. Até que eu comecei a jogar Magic e fiz uma amizade com um menino que morava perto de casa, que a irmã dele escutava uns negócios diferentes, tipo Raimundos, que era rock nacional. E teve toda aquela onda do rock com os Mamonas Assassinas, mas ainda era um negócio mais nacional. Mas aí eu comecei a conhecer coisas como Man at Work, comecei a conhecer uma outra coisa, tipo Metallica, eu vi: "Pô, que música é essa?", One, né. Comecei a escutar, ter outras referências e falar: "Espera aí, isso é legal também". Num desses dias que a gente estava jogando Magic, na casa de um outro amigo, eu escutei Pearl Jam pela primeira vez, o álbum Ten tinha acabado de ser lançado. E eu fiquei, assim, maravilhado. Eu lembro que eu pedi dinheiro pra minha mãe no mesmo dia, fui no shopping, comprei aquele CD e voltei pra casa pra ouvir aquele CD, que aquele CD, ele era bom do início ao fim. Cara, eu tinha esse CD até outro dia e eu ouvi esse CD até furar. Foi a trilha sonora da minha adolescência, foi o Ten, do Pearl Jam. E a partir daí eu comecei a conhecer muitas outras bandas, porque eu fiz amizade com outro menino desse mesmo prédio do Garoto do Magic, que ele gostava muito de rock, o irmão dele, que era mais velho que a gente, também gostava de rock, e passava muitas referências pra gente. Então eu comecei a conhecer Led Zeppelin, Rush, Black Sabbath, Camel e várias, assim, Rush, Led Zeppelin e Black Sabbath e Camel tem muitos tops, e foram referências que eu peguei com o irmão desse meu amigo. Então, porque ele escutava, porque o irmão dele escutava, eu acabei escutando junto, então a gente acabava trocando assim, não tinha Spotify. Inclusive esse amigo meu, ele é professor de história também, ele me mandou um link ontem: "Conhece isso aqui?", uma banda super antiga também, que eu nunca tinha ouvido falar, mas antigamente a gente levava o disco, né, a gente levava o CD. "Olha isso, olha isso aqui", né. Eu lembro que tinha um cara no centro do Rio, que tinha uma barraquinha lá no camelódromo da Uruguaiana, que ele só vendia CD original, mas era só rock. Então você ia lá, o cara tinha tudo. Eu tenho um box do Led Zeppelin que eu nunca mais vi em lugar nenhum, só comprei ali, tem a música inédita, enfim. Eu tinha a discografia toda do Led Zeppelin, do The Smiths. Então,
eu comecei a me aproximar de música por conta dos contatos com os meus amigos. Teve um outro amigo meu que fez cinema, hoje é programador de computador também, que teve bastante influência na minha vida musical, em termos de me apresentar bandas. Mas nos anos 90 foi quando eu conheci o Oasis. E o Oasis é uma das minhas bandas favoritas e que me apresentou o Chemical Brothers, porque o Noel Gallagher tinha uma influência lá, tocava sempre com a galera do Chemical Brothers, e eu acabei conhecendo Chemical Brothers e gostando de música eletrônica, tá. E aí que eu conheci Daft Punk, aí que eu conheci, diversos outras referências que aparecem aqui no canal, e que vão aparecer ainda se não apareceram, porque eu gravo os vídeos com muita antecedência, então já tem quando eu tô gravando esse vídeo, eu já gravei uns 15 vídeos para o canal, né, porque tem uma ordenzinha. Eu sou um cara meio lelê da cabeça, mas olha a salada musical que me fez chegar até a música eletrônica e que vai ser referência minha toda vez que eu fizer um beat, toda vez que eu fizer um acorde, você vai ter lá um Rush no coração, um Camel, um Daft Punk, um Chico Buarque, sei lá, um funk dos anos 80, um rap do Silva. Então isso tudo vai estar dentro das minhas referências musicais. Toda vez que eu fizer um jam aqui, eu vou buscar nelas, porque é dali que eu bebo. Parando de falar sobre mim, eu tenho que responder a pergunta desse canal, que eu perguntei, né, por que existe o Anarcossinte? Bom, eh eh, quando eu comecei a entrar nessa de música, foi logo no início da pandemia, eu comprei um teclado MIDI, um Arturia Minilab, e ele tinha uma entrada USB, plugava no computador, abria o Logic, com os instrumentos virtuais, fazia a menor ideia de como configurar aquilo pra tocar, cara. Foi um parto só pra aprender a conectar o negócio e fazer o primeiro som. Eu também comprei um pad da Akai, um MPK2, que tinha uns 16 pads lá que era USB, um controlador MIDI também pra bateria e tal, achando que eu ia abalar com aquilo. Que eu ia ser o beatmaker, que eu ia sair dali o Jay-Z fazendo música. Acabou que eu não me dei bem com a interface, ver a coisa no computador me deixou essa barreira de não saber mexer com software. Eu já entendi alguma coisa de música, porque eu tocava violão e guitarra, toco ainda violão e guitarra, mas eu até fiz um curso comprei um curso na Udemy para tentar aprender, só que o cara pulava muito do fácil para muito difícil, eu ficava um pouco confuso e falava assim: "Ah, não rolou". Mas, a pandemia avançou, eu desenvolvi por conta do isolamento, eu desenvolvi algumas síndromes. Eu desenvolvi síndrome do pânico, síndrome de ajustamento, depressão, ansiedade, essas coisas, e eu não saía muito de casa, né. Até hoje eu não saio muito de casa, na data que eu tô gravando, porque eu estava tão mal nessa época, que eu pedi licença. Depois que quando voltou ao presencial, eu não conseguia sair de casa, né. Enquanto estava dando aula pela internet, eu estava conseguindo, mas quando passou a ser o presencial, eu entrei de licença médica e fiquei de licença, acho que quase um ano, porque me tratando da depressão, tratando da ansiedade, dessas síndromes todas, que eu acabei pegando, contraindo, sei lá, desenvolvendo, não sei como é que chama, por conta do isolamento, enfim, das questões da vida que se apresentaram. E nesse tempo de ficar em casa, porque eu não saía e eu moro sozinho, e quando você soma essas coisas, né, depressão, ansiedade, pânico, morar sozinho, mente vazia, oficina do capeta, né, então é melhor se ocupar com alguma coisa. Eu tentei fazer um canal de streaming, de jogo, de gameplay, mas na Twitch, pra passar o tempo, e era, também na mesma pegada daqui, era hobby, era pra fazer com os amigos, mas, tipo assim, comecei, aí os amigos apareciam, e depois não apareciam mais, eu ficava chateado, porque: "Ah, pô, deve ser horrível, nunca tem ninguém assistindo", e eu ficava jogando sozinho, e falando sozinho com a câmera, e aí eu fui ver como fazer seu canal no na Twitch e pá, enfim. Aí desisti da ideia de fazer um canal com gameplay e com coisas nerds, assim, e falei: "Ah, quer saber? Eu vou aproveitar esse tempo e vou aproveitar a tocar piano". Eu sempre quis tocar piano,
eu vou comprar um piano, eu não vou comprar um teclado MIDI, um negócio para computador não, eu quero um piano, que eu vou sentar, eu vou ligar na tomada, eu vou apertar um botão, vai ser um som. Aí eu comprei um piano, comecei a tocar, contratei outro curso, dessa vez mais interessante, o curso do Milo Andréu, é muito legal o curso, indico, tá. E comecei a tocar e comecei a consumir conteúdo disso. E aí eu descobri os sintetizadores. E aí foi uma loucura, porque eu comecei a consumir loucamente conteúdo de sintetizador, sintetizador o tempo todo, e síntese subtrativa, síntese aditiva, síntese FM, drum machine, sequenciador. Eu comecei a aprender tudo. Caraca, esse equipamento faz isso, aquilo, faz. Foi uma coisa na minha cabeça que, tipo assim, sabe, um brain dumping, é como se tivesse entrando tudo pela minha cabeça, e eu comecei a ficar muito, muito fissurado nisso, e muito divertido com isso, porque meu primeiro sintetizador foi um Volca Keys, cara, você apertava assim o som, não tinha não tinha barreira do software. Eu apertava e saía uns blip blops ali da vida, e não tinha como, não ser divertido fazer música com aquilo. E consumindo canais, tem muitos canais na internet de conteúdo a respeito disso. Eu consumindo o Beats, o Lupop, o Cuco, o Free Beats, a Dollars Jade. E eu falei assim: "Pô, só tem conteúdo em inglês". Até os caras, tipo assim, até os caras que fazem os canais em inglês, tem sueco, tem alemão, tem uma porrada de gente de outros países que não são anglófonos, né, que que a língua mãe não é o inglês, mas que fazem um canal em inglês. E quando eu procurava em português, tinha uma coisinha que num canal de um sujeito que tem um puta setup, mas ele é um músico, de vez em quando ele grava um vídeo, mostra um synth, mostra uma coisa. E aí tinha um cara que fala de pedal de guitarra, de repente ele fala de um pedal com um sintetizador, aí você vê uma coisa. Ou então a galera worshipeira, né, a galera do gospel que curte um synth maneiro, mas que não é a minha pegada musical, não são as minhas referências, né. Os caras tocam maravilhosamente bem, as vozes são incríveis, mas eu ficava sentindo muita falta de ter o conteúdo que eu assistia nos canais gringos em língua portuguesa. Pra mim é uma vantagem, eu sei falar inglês, eu sei ouvir inglês, então pra mim não é um problema o conteúdo tá em português, mas eu fico imaginando: "Pô, mas por que que será que não tem por que que será que eu não conheço ninguém que gosta disso também?". Nenhum dos meus amigos, ninguém, absolutamente ninguém, faz, ou brinca de sintetizador. E e eu tenho amigos do Magic, eu tenho amigo do RPG, eu tenho amigo de todos os hobbies mais nichados que você imaginar, eu tenho amigo, mas nenhum. Eu falei: "Será que não tem no Brasil?". Mas aí eu vou no Mercado Livre e vejo que tem uma porção de gente vendendo e comprando equipamento usado. Então tem pessoas no Brasil que fazem isso, mas onde elas estão? Do que elas vivem? Como elas se como elas comem? Eh, e aí me veio a ideia de fazer esse canal, porque, só tinha 2 hipóteses, né. Das 2 uma, ou ninguém teve essa ideia ainda, quem consome esse tipo de conteúdo tá bem servido com os canais gringos, ou não tem gente suficiente para criar uma comunidade em volta de um canal, de um produtor de conteúdo. E eu falei assim: "Pô, pode ser um dos 2, né". Pode ser que eu faça o canal e essa comunidade comece a surgir, as pessoas comecem a assistir, comecem a participar, curtir, comentar. E aí vale lembrar que você tá vendo esse vídeo com 1 mês de canal, porque esse é o primeiro off topic. Então, se você viu no lançamento, devo ter 10 inscritos, mas se você viu esse vídeo, sei lá, 2 anos depois, pode ser que eu já esteja aí com 100 inscritos, com a plaquinha aqui atrás, entendeu? Com eu ganhando vários mimos, quando eu sendo chamado para o Big Brother. Eh, não. Mas eu iria para levar a palavra da revolução para as massas, eu iria sem pensar 2 vezes, e ganhar 1 milhão, né, gente. Com 1 milhão, quantos sintetizadores não dá para comprar com 1 milhão? Já até pensei, vou comprar um Moog e acabou 1 milhão. Mas assim, só tinha canal gringo. E eu falei assim: "Tem gente que pode querer participar de uma comunidade no Brasil, desse tipo de conteúdo,
e tem gente que pode não saber inglês e não saber nem que isso existe. E essas pessoas estão aí, e talvez essas pessoas, possam se beneficiar de uma criação de conteúdo em língua portuguesa. Não só no Brasil, mas em Portugal, enfim, eu não acho nem em Portugal, nem em português de Portugal tem muita gente falando sobre isso. Bota aí, se você botar os equipamentos mais famosos, o Digitact, o PO33, pega aí os teclados da Arturia, você vai ver vídeo institucional no máximo, e olha que essas marcas, tipo a Korg, Arturia, Roland, tem tudo representação brasileira. Tem loja no Brasil dessas marcas. Então, mas não tem uma comunidade, por exemplo, em torno de produção de conteúdo, não tem uma galera que produz conteúdo disso. Né, se você for, por exemplo, de guitarra, tem uma galera que produz conteúdo de guitarra. Você vai de piano, tem uma galera que produz conteúdo de piano. De música, enfim, de funk, tem uma galera que produz funk, tem uma galera do hip hop, né, mas voltada para esse nicho de música eletrônica, eu não vejo canais nacionais, né. Por exemplo, outro dia eu queria eu comprei um surpresa, era para ser surpresa, mas não vai ser mais. Eu comprei um SP404 Mark II, né. E aí eu estava procurando um tutorial, um manualzinho pra já ver como é que funciona mais ou menos pra quando chegar eu já pegar e já brincar com o bichinho. E fui procurar em português, cara. Tem um cara que fala da versão antiga do SP404, a versão anterior, e não o Mark II. Mas é o único, só tem um vídeo em português. O resto é tudo em inglês. Então, ou você vai num manual enorme e talvez entediante, ou você tem que saber inglês, ou você é caro, ok, mas você pode querer fazer aquilo. Você pode ter o dinheiro para fazer aquilo, você pode saber ter gostar de música, querer fazer e não poder fazer, porque simplesmente você não tem acesso àquela informação e o canal meio que é isso, né, é trazer esse conteúdo. Pode flopar no final do ano? Pode. E eu desistir? Claro. Vai que ninguém se inscreve, a galera não gosta, fala: "Ah, você tem cara de cu, eu não fui com a sua cara", o que é bem possível também, porque eu não sou bonito. Mas, já que estamos falando sobre isso, não esquece de curtir até agora, se você tá gostando desse papo que a gente tá batendo. Comenta aí, no final do vídeo, se você tem mais alguma coisa a adicionar, e se você não for inscrito, se inscreve, pra me incentivar a fazer mais vídeos pra vocês, pra saber que tem alguém ouvindo, tem alguém aí do outro lado, pra eu saber que eu não tô sozinho falando sobre isso, né. Porque pode sempre ser aquela outra opção, né, não tem um canal porque não tem uma comunidade pra fazer isso. Então, eh, a ideia, porque existe o Anarcocinte, é para falar sobre isso, mais para falar sobre Cinti do que para falar sobre Anarco é mais sobre a minha pessoa, tá. E eu criei esse quadro off topic dentro do Anarcocinte, né, porque é bem claro um canal de reviews de apresentação de equipamento, eu faço mais review, apresentação, pretendo fazer tutoriais, vou falar um pouquinho mais disso daqui a pouco, mas, eh, é bem óbvio, né, eu vou trazer um equipamento, vou mostrar, e eu não vou ter equipamentos para sempre, né. Então, a gente vai precisar mudar a programação ao longo do tempo, mas eu acho que esse canal off topic torna a gente um pouquinho mais próximo, eu acabo conhecendo mais a comunidade conhecendo mais sobre mim, e eu entendo mais o que a comunidade quer, e a comunidade me entende mais, a gente consegue discutir sobre as nossas coisas que a gente acredita de uma maneira saudável, porque eu sou anarquista e comunista, eu vou trazer para você um Roland MC-101, você pode ser um liberal capitalista, mas a gente pode trocar uma ideia sobre música, né, e cair para outro papo e conversar, de maneira saudável, como costumava ser, os assuntos da vida sem brigar, sem discutir, enfim, dentro de uma comunidade a gente falar as coisas que nos atravessam, as informações que a gente traz um com o outro, e a gente dividir isso, né. Então esse quadro off topic ele é pra me aproximar, pra não ficar só nessa do eu, equipamento, e você veio ver o equipamento, né. Às vezes você gostou do canal, você gostou do papo que a gente bate enquanto tá fazendo a música, enquanto tá aproximando, e aí você quer um papo mais próximo, toda última quinta-feira do mês, a gente vai ter o off topic, tá. E programação futura do canal, né, já que a gente tá falando o porquê do canal, vamos falar do futuro do canal. Tem as apresentações, né,
eu peguei muito mais, porque como eu também estou aprendendo, eu não sei fazer mega tutoriais sobre os equipamentos, né. Então o que eu posso fazer é, tipo, mostrar mais ou menos como funciona, te apresentar que existe, mostrar: "Ó, tem esse, tem esse, tem aquele, ele faz isso e aquilo, funciona isso junto", combinar 2 e ver como é que é. É uma apresentação mesmo, né. E à medida conforme o canal for crescendo e vocês forem pedindo, eu posso fazer tutoriais dos equipamentos, né. "Ah, pô, eu comprei aqui um SP, pô, gostei quando você do teu vídeo do SP404 Mark II, comprei um também, pô, mas tô meio confuso, pô, faz um tutorialzão aí pra ver como é que a gente brinca. Então vamos fazer um tutorial, vamos fazer ver como é que sampleia, vamos colocar ele junto com outras coisas. Vamos fazer funcionar, tá?" E obviamente, pretendo aprofundar nos instrumentos, né. Por exemplo, a gente vai ver o Korg FM, a gente vai ver o Korg Wave State, a gente vai ver o Roland MC101, que são equipamentos que têm uma tonelada de presets. A gente vai fazer vídeos exclusivos para explorar esses presets, para ver o que que a gente pode fazer com eles, tá. Então vamos ter vídeos de aprofundamento, tá. E quais são as minhas expectativas? Eu tô com um roteirinho aqui na minha frente, por isso que de vez em quando eu tô olhando para baixo, para eu não escapar, para não ficar falando à toa e você não ficar perdendo seu tempo. Mas eu tenho algumas expectativas, óbvio que é o crescimento dos inscritos, eh eh, o crescimento de inscritos do canal, ele sinaliza de que você tá fazendo alguma coisa certa, naquela hora que você tá produzindo aquele conteúdo. Tem pessoas te ouvindo, tem pessoas dispostas a pular a propaganda depois de 5 segundos, ou de gastar o tempo porque o seu tempo é precioso, né. Eu gasto um tempo pra fazer isso aqui, mas você gasta um tempo para assistir daí, né. São tempos diferentes, são coisas diferentes, mas você paga com tempo quando você está assistindo, né. E o crescimento de inscritos pode deixar o canal no futuro monetizável e trazer mais equipamento para a gente fazer a apresentação, né, que a partir do momento que o canal puder colocar ad e puder ser monetizado com o crescimento de inscritos, com visualizações, eu posso começar a trazer coisas novas, né, porque os equipamentos que eu compro com o dinheiro do meu bolso, né, mas eu tenho que pagar aluguel, tenho que pagar luz, tenho que comer, tenho que fazer várias coisas que não dá para escapar. Então acaba que o crescimento dos inscritos é sim um objetivo, muito embora eu faça isso por diversão, é um dos objetivos que eu tenho na cabeça sim, que o canal cresça e que eu possa, de certa forma, sustentar o canal com ele mesmo, né. Eu não quero me sustentar, eu tenho uma profissão, eu sou professor, eu sou um professor concursado, não vou não me preocupo muito com demissão, porque faço as minhas coisas de forma eficiente, enfim. Não é que tô querendo me gabar não, mas é só pra querer dizer que eu não quero que o anarcossynth seja uma coisa que vá sustentar a minha vida, mas se o anarcossynth puder se sustentar, né, comprar um equipamento, saiu um equipamento novo, aí eu comprei, mas assim, ou então o canal teve um alcance suficiente em que algumas empresas resolveram: "Ah, vou mandar para o anarcossynth esse equipamento novo, esse teclado MIDI aqui para ele testar", né. E essas coisas que acontecem geralmente em canais de review. Tá, então isso também tá aí no mapa de expectativas, né, e é óbvio, né, não só o crescimento dos inscritos, mas com o crescimento dos inscritos acaba se criando uma comunidade, e aí quando a gente tem uma comunidade, a gente pode se encontrar pra live jam, pela internet, né, pode fazer lives tocando, e aí vocês dão ideias, vocês mesmo podem tocar, as pessoas acabam se conhecendo e dividindo um pouquinho do que cada um sabe, né, e é divertido, né, fazer isso, né. A minha expectativa maior com o canal é me divertir, eu tô me divertindo falando agora pra câmera, tô sozinho no quarto, é uma, sei lá, sexta-feira já, eu acho não, quinta-feira de noite, são meia-noite eu acho, que eu gravei esse vídeo aqui, já é a quinta vez que eu gravo esse vídeo, os 3 primeiros deram problema na luz, na iluminação do vídeo, aí eu acertei a iluminação no vídeo, e fui gravar, aí eu, tipo, refiz a mesa toda do setup, tive que mudar tudo de lugar, enfim, fiquei 2 dias parado, e aí fui gravar, quando eu fui gravar teve um problema com o cabo do microfone, o áudio ficou cheio de artefato e ficou a porcaria. Assim, o vídeo ficou legal, mas o áudio ficou zoado, e eu sou muito
como é que eu vou te falar? Eu sou muito dá pra notar, né, que eu tenho um cuidado pra produzir. Eu gosto de audiovisual, né, então eu tenho um cuidado pra produzir o conteúdo com uma qualidade boa de áudio, com uma qualidade boa de vídeo, né, com uma pesquisa interessante. eh, Vem de outros hobbies que eu tenho, como a fotografia, e eu vou falar disso já também num off topic desse da vida, e já tá programado falar sobre fotografia, até porque eu fazia fotografia de rua, e música e fotografia de rua é urbano, assim como a música eletrônica também tem essa coisa urbana, então dá pra conversar sobre. E eu queria falar um pouco sobre os meus valores, né, eu sou anarquista, eu sou comunista, e aí você fala: "Pô, eu tô anarquista, comunista, toda hora chegando com equipamento aí que não sei o quê". Bom, olha, primeira coisa, eh, eu trabalho em outra coisa. E aí eu pego o meu dinheiro que eu trabalhei e eu compro o equipamento. Como eu compraria uma televisão, como eu compraria um PlayStation, como eu compraria um telefone celular, então, não existe problema. O comunismo e o anarquismo, eles não são contra a produção de bens e serviços, bens de consumo, é outro esquema, não é bem aquilo que o grupo de Zap fala, né. Então, não existe um conflito entre eu gostar de equipamentos eletrônicos, entre eu gostar da tecnologia. Vale lembrar que o primeiro sintetizador foi um russo que inventou na União Soviética, então, né, pra não falar: "Ah, é o capitalismo que trouxe isso pra você, ah!". Não foi o capitalismo, são pessoas, né. Quando a gente olha para um equipamento, foram pessoas que pensaram, foram pessoas que testaram, foram pessoas que produziram, construíram, mesmo que não tenham feito à mão, botaram uma máquina para fazer, eles operaram a máquina. Então, eh, tudo aquilo que você pega, esse microfone, essa câmera que tá me filmando, a luz, tudo isso é fruto do trabalho de pessoas, tá. Então, eh, essas pessoas não têm a ver necessariamente, né, o cara que produziu o Roland SP404 Mark II, o cara que pensou nele, o cara que fez ele, o cara que projetou, não é o dono da fábrica, não é o dono da marca Roland, né. São vários engenheiros, são várias pessoas que estudaram a vida inteira, então tem trabalho ali, são pessoas. Quando você vê um equipamento, você está vendo uma pessoa, ou aliás, dezenas de pessoas que trabalharam para aquilo acontecer, para aquilo chegar até você. Então, eh a troca de bens e serviços, ela tem a ver com os trabalhadores, no fundo das contas, né. E trazer informação, né, essa coisa de democratizar o conhecimento, trazer para a língua portuguesa, é um pouco de dividir com vocês o privilégio que eu tô tendo de pegar informação em inglês que a galera trouxe, eu aprendi, eu consegui comprar com o meu trabalho, trago aqui para vocês, mostro. Isso é de certa forma eu estou tentando democratizar o acesso a pelo menos o conhecimento. Eu não posso dar um Volca para todo mundo, senão eu daria, mas, né, não, porque eu não tenho dinheiro. Eh, mas quem puder comprar um Volca, de repente vai ver um vídeo aqui e vai conhecer o Volca aqui antes de comprar, né, tá pensando em comprar, cara: "Ah, não sei qual que eu vou comprar, qual que eu vou comprar?". Ih, ó, tem esse vídeo aqui pra eu assistir. E aí você vai ver na sua língua alguém tocando, alguém brincando, uma pessoa leiga também, às vezes você é leigo, né, isso não é um canal pra expert, né, pode ser que se torne daqui a 10 anos, mas agora não é, agora é um canal de uma pessoa que tá aprendendo, para pessoas que estão aprendendo, pra criar essa comunidade. Tá. E o fato de eu ser anarquista e de ser comunista não me impede de receber das marcas produtos para testar. Se elas quiserem me enviar, eu tô super aberto. "Ah, vamos lançar esse produto novo aqui, queríamos que você fizesse, mostrasse aí no seu canal, fizesse um review, né, e o pagamento que você vai receber por essa hora vai ser o equipamento". Tranquilo, para mim é aquilo que eu falei, se o canal pudesse sustentar, né, porque uma hora eu não vou ter mais dinheiro nem lugar para colocar as coisas. Se os caras quiserem me dar: "Ó, toma aí, faz um review", como funciona geralmente, né, e não tem problema nenhum. E isso não entra em conflito com os meus valores, eh eh, políticos ou humanistas, enfim, entendimento de mundo. O que eu entendo é que o modo de produção tem que mudar, mas a produção ela tem que continuar, as coisas têm que continuar sendo produzidas, né. Você quer comer, você quer vestir roupa bonita, né, as pessoas fazem roupas bonitas, as pessoas fazem comidas gostosas, são pessoas que fazem para pessoas,
A gente sempre tem que pensar isso. A empresa não é uma coisa, né, e não só as marcas não, mas as lojas de equipamentos musicais quiserem mandar uma coisa aqui para mim para testar, eu já falei aqui de 2 lojas, se não me engano, já falei da Loop Music, que é uma loja que os caras são os vendedores são super atenciosos, vou comprar lá várias vezes. Falei sobre a Montreal, que eu tive uma treta, e os caras resolveram a treta de uma maneira incrível, que reverteu a minha opinião sobre a loja, né, vocês viram isso no vídeo também. E se essas lojas quiserem, me mandar alguma coisa e pra fazer propaganda da loja deles, falar da loja deles, sem problema nenhum. Eu cansei de dar aula em escola particular, eu sou um trabalhador, né, então, se de repente produzir conteúdo para o canal, eu preciso falar que foi a loja que me mandou, falar assim: "Olha, foi muito legal da loja tal, que me mandou esse equipamento aqui para testar, então vou falar aqui, depois vou devolver", ou eles me deram como parte do pagamento para fazer essa divulgação, tem problema nenhum, é uma relação de trabalho, tá. Então, isso não entra em conflito com os meus valores. Bom, espero que você tenha gostado do que você ouviu até aqui, foi um modelo um pouquinho diferente do que a gente faz, pouquinho não, bastante, não tem nada fazendo blip blop bloop, né, não tem um cut-off, não tem um um filtro de ressonância fazendo doer lá dentro do cérebro, mas, essa é a ideia do off topic mesmo, é falar fora do assunto, tá. Então, curte o vídeo se você curtiu, discute se você não curtiu, deixa o seu comentário, se inscreva se você ainda não for inscrito. Se você acha que tem algum amigo seu, algum conhecido seu que vai gostar do conteúdo, passa o conteúdo pra ele e fala: "Caraca, olha esse canal, acho que você vai gostar". Recomenda, que é assim que a gente cresce. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima segunda-feira. Um beijo. Tchau, tchau.